Olá, meu nome é Matheus Macedo, eu sou jornalista formado pela Faculdade Paulos de Comunicação, a FAPCOM, concluído no final do ano passado, em 2018. O meu trabalho de conclusão foi um livro-reportagem sobre os filhos dos rios. O que são os filhos dos rios? São pessoas, moradores do Marajó, que vivem em situação de extrema pobreza. Então, o título do livro é Filhos dos Rios, Pobreza, Exploração e Abuso Sexual no Marajó, no Pará. Atualmente, eu trabalho na assessoria de imprensa da Paulos Editora, auxiliando na assessoria, no auxílio da comunicação, de modo geral. O problema da pobreza na região do Marajó, na região amazônica, ela gera diversas outras situações, diversos outros problemas, desencadeia, né, um outro conglomerado de situações. O principal deles na região do Marajó é a exploração sexual. Além dele, nós temos o tráfico de drogas, o tráfico de pessoas, o tráfico de órgãos, que é muito comum devido ao fato do Pará ter fronteira com outros países. O caso específico do Marajó chama a atenção da mídia já desde a década de 80, porque é um local em que as crianças na idade de 7, 6 anos, ali aquela faixa, não tem uma idade específica, mas começa muito cedo e vai até beirando a velhice, porque é uma coisa que passa de geração para geração. Então a pobreza gera a exploração, que gera o abuso, que gera dentro das próprias famílias e também a questão das balsas, que as meninas saem nas balsas para se prostituírem, para entrar nessas balsas, nos navios que trafegam nos rios da Amazônia, levando qualquer tipo de carga. Elas entram, se prostituem lá para conseguir algumas moedas, conseguir 1 quilo de alimento, uma bolacha, e virou algo cultural, virou algo sistemático já, tipo, é comum. Se você pega relatos, tem um relato de um livro do Gilberto Dimenstein, um jornalista, que ele fez na década de 80, que ele fala sobre a prostituição na Amazônia. Ele viaja por vários estados e ele pega várias histórias e narra o que é a prostituição. Você compara o livro dele com os relatos dos jornais hoje, não muda nada. O governo continua não atuando. E não só a questão do governo não atuar, mas os processos históricos da Amazônia interferem. Porque desde a exploração da borracha, ou então as construções como o de Belo Monte, fazem que as pessoas saiam do seu habitat natural da sua terra e vão passar fome em outros. Porque mesmo a floresta sendo rica, o rio é rico, a floresta é uma terra fértil, aquela pessoa, por não ser dali, ela não sabe como trabalhar aquela terra, ela não sabe como explorar o rio. E isso é triste, porque você chega em casas em que as famílias, principalmente, a maioria das vezes as famílias são compostas por uma mulher, porque o pai ou o padrasto abandonou, e com 6, 7, 8, 9 crianças, e que a maioria das vezes alguma criança ali foi abusada. Ela foi abusada pelo pai, pelo padrasto, quando ela não é filha do próprio avô. O cara já abusava a filha, que abusou a neta e virou um ciclo. E os irmãos também abusam. São histórias assim que chocam, porque o ser humano chega à barbaridade, assim. É complicado. Então o Estado não atua, e quando o Estado tenta atuar, existe uma questão. Eu cheguei a conversar com um promotor de justiça na cidade de Melgaço, que é um município do Marajó, em que ele fala: aqui é muito rotativo o serviço dos promotores, porque você chega na cidade, quando você começa a desenvolver um trabalho, aí você troca, você é levado para outro lugar. E aí o trabalho acaba ficando pelo meio do caminho e não é desenvolvido. O município de Melgaço, como eu cheguei a comentar agora, ele é considerado o município com o pior IDH do Brasil, o Índice de Desenvolvimento Humano. Entre quase 6 mil municípios, o Melgaço está no último. Em comparação, nós podemos pegar comparação o município de São Caetano, que é o primeiro nessa lista, e eu atravessei o país para conhecer a realidade desse último município. Mas não só Melgaço, mas como os municípios que compõem o arquipélago do Marajó, que é a maior ilha fluvial do mundo, em questão de água doce. E os municípios ali, pelo menos são cerca de 15, 16 municípios, pelo menos 9 estão entre os 15 piores do Brasil. E o que as pessoas tentam sobreviver é com o Bolsa Família, é com a ajuda da igreja, ou com o sustento ali do açaí ou
da farinha que eles produzem com a mandioca, mas de resto é a fome. É aquela coisa de passar a semana sem comer nada, com os filhos passando fome dentro de casa. Como o Estado não atua, não existe emprego. O que você vai ter é um pequeno comércio local, como uma padaria, um açougue, coisas bem simples, né? Bem pouco estruturado. A cidade não tem nenhuma estrutura, não tem saneamento básico, as ruas não são asfaltadas. Um jovem que quer mudar de vida, ele vai ter que achar uma forma, se ele conseguir sair daquela cidade, tentar uma vida em Belém, se ele conseguir uma oportunidade, porque de resto ele vai ficar preso naquele mundo. Olha, uma coisa que me surpreendeu no povo paraense de modo geral, desde que eu cheguei em Belém, depois eu atravessei, são cerca de 10 horas indo de lancha, que é o catamarã, ou a outra opção seria o próprio navio, que eles dormem em rede, que você sai acho que 2 horas da tarde de um dia, para chegar quase 6 horas da manhã do outro. Então, durante esse percurso que eu tive contato com os paraenses de modo geral, apesar da pobreza, apesar da miséria, eles são um povo muito receptivo e um povo muito religioso. A gente não é acostumado a ver tantas pessoas tão fervorosas aqui no sul do país, né? Que acho que já passou essa onda. Mas no Nordeste, que todo mundo fala, e no Norte eu percebi que eles são muito católicos, muito fervorosos. E até aqueles que não são católicos, protestantes, eles respeitam o catolicismo, porque é algo muito presente. E são muito receptivos. Se ele tiver só um pouquinho de açaí para te oferecer, ele vai te oferecer. Às vezes é só aquilo que ele tem, mas ele vai te oferecer, vai te acolher de braços abertos, vai querer que você se sinta em casa. É uma cultura muito rica, né? Toda refeição deles tem que ter o açaí, tem que ter a farinha de mandioca grossa, que eles comem. Ao mesmo tempo que você está comendo arroz aqui com frango, com peixe, que eles costumam comer muito peixe, tá com uma bacia gigante de açaí, mas não é um açaí igual aqui. É um açaí líquido, parece uma vitamina, é bem grosso, escuro, não tem o gosto que tem aqui. E eles jogam a farinha no meio, jogam o peixe no meio e come junto com o arroz, aí você fica olhando assim meio assustado. Mas é o jeito deles, é uma cultura diferente. Quando eu estive lá, durante esses 20 dias que eu fiquei por lá, eu parecia que eu estava em outro país. Porque além dos problemas sociais, a cultura é muito diferente. E eu cheguei em Melgaço, do Melgaço eu fui para o interior, de Melgaço cerca de 5 horas de viagem de barco. Chegando lá, a gente ficou numa vila bem pequena, bem simples. De lá, quando eu voltei, eu fiquei na cidade de Portel, que é um município vizinho. E Portel já é uma cidade um pouco maior, mas também tem muita violência. Mal cheguei em Portel, os freis agostinianos que costumam administrar as paróquias naquela região, eles me convidaram para uma expedição Eles falaram, a gente vai fazer uma viagem, são 3 dias fora, são 10 horas de viagem de barco para chegar nessa vila. Nós vamos ficar 3 dias lá. Você quer ficar aqui na cidade? Você quer ir? Meus planos já tinham mudado durante o percurso, tudo que eu planejei mudou, e aí eu fui para o interior. Gente, são pessoas simples, humildes, mas que te acolhem de um jeito que você dá vontade até de ficar por lá, porque o povo, o brasileiro, de modo geral, ele acolhe, ele abraça, independente da situação dele. Ele pode estar sofrendo, ele pode estar passando fome, ele pode estar sofrendo com diversos tipos de situações, mas ele vai te acolher. Eu acho que isso me marcou muito lá. A irmã Henriqueta foi uma pessoa fundamental no meu trabalho. Ela é uma pessoa que nasceu, acho que no estado do Amazonas. Ela é uma freira e ela trabalha ativamente como defensora dos direitos humanos, principalmente das crianças, que sofrem com a questão da exploração e do abuso sexual. Ela é uma figura que, ao longo da história dela, sofreu diversas ameaças devido ao trabalho dela. Onde ela chega, ela tem que mudar de local, onde ela vai dormir, onde ela vai ficar, porque as pessoas chegam e falam, onde ela está dormindo? Porque eles vão atrás dela, ela é caçada. E quando eu cheguei lá em Belém, eu fui na CNBB, pedi ajuda para eles. Quando eu cheguei lá, eu vi que o trabalho que eles desenvolviam era muito grande. Porque
Ao mesmo tempo que são diversas pastorais e cada pastoral cuida de uma área. Pastoral da terra, pastoral da Comissão Justiça e Paz, que é a que ela coordena. E cada um tem um problema diferente. Eu cheguei a conversar com padres que falavam que, olha, a gente está com problema porque tem empresas dinamarquesas, lá do leste europeu, que vêm para cá, exploram, poluíram um rio e foram embora e não fizeram nada. Ou então a questão indígena, ó, estão querendo mandar os indígenas embora. E a igreja é muito ativa nisso, na questão de defender os direitos dessas populações ribeirinhas, população indígena, quilombolas, que também existem na região. E eles são perseguidos por causa disso. Exemplo claro é a irmã Dorothy, que faleceu, e também recentemente tinha um outro padre que estava preso devido ao trabalho ativo que ele fazia. Mas é interessante da irmã que, apesar de ela sofrer essas ameaças, ela não para. Ela fala, eu prefiro morrer. É uma coisa que até fala que ela sempre costuma repetir para as pessoas. Eu prefiro morrer do que parar de defender essas pessoas. É impressionante a força, porque ela não para mesmo. O tempo todo ela está viajando. Você quer falar com ela, fala, olha, eu estou no meio da viagem, não vai dar para te responder agora. Ela não para. É o tempo todo a igreja atuando ali. E esse trabalho se estendeu de uma forma na Amazônia que não atinge só os religiosos, os padres, as freiras, mas a própria população local hoje em dia está tomando consciência que aquele trabalho de defender o povo, de evangelizar o povo, é dele. Porque antes vinha aquela questão da colonização, daquele que vem de fora, do imigrante, para colonizar, para catequizar. Hoje em dia não. Hoje em dia, durante a viagem que eu fiz, eu acompanhei diversos missionários leigos mesmo, que estavam indo, que têm projetos que trabalham ativamente com a Renovação Carismática Católica, com a CNBB, diversos outros movimentos, para evangelizar, para levar, para converter, para aproximar. Porque se você vai, por exemplo, numa vila ribeirinha no interior de qualquer município ali, eles têm uma missa por ano. O padre visita eles uma vez por ano. Então, quando o padre chega, é uma festa. Às vezes a gente reclama que tem missa todo dia, que não gosta do padre ou algo do tipo. Quando o padre chega, é fogos, é cantoria, até arrepia. Quando eu lembro que, sabe, é uma coisa assim que impressiona. E cada vez mais eles estão criando um projeto de iniciação à vida cristã, de criar novos líderes, até mesmo nessas vilas que não tem muito conhecimento. Criar, vamos colocar alguém aqui para ser um ministro da Eucaristia, porque quando não tem um padre, vai ter alguém aqui para conduzir a comunidade, porque realmente eles vivem em comunidade, nesses interiores. Então o trabalho da igreja é muito presente, mas é muito difícil, porque existe, primeiro, as ameaças. Segundo, as distâncias. As distâncias são os principais problemas, porque são viagens longas, algumas chegam a ter 24 horas de viagem, e é um padre, às vezes para um município inteiro, e são diversas comunidades. Em Portel mesmo tem, se eu não me engano, 2 padres, e muita paróquia não, muitas comunidades ribeirinhas para visitar. Então eles não param. Quando um chega na cidade, o outro sai. E assim vai. É um trabalho muito complicado de se desenvolver. Eu até cito na reportagem um dado comparativo com São Paulo, com a região sudeste, em que o número de padres daqui em comparação à região norte é gigante, assim. A disparidade é muito grande. E acho que o Sínodo da Amazônia vem tentar trazer essa mudança de achar soluções para esses problemas, porque não tem como, é uma população muito grande que é sedenta, eles são muito sedentos por Deus, por conhecimento, e não tem quem leve esse conhecimento. Eu acho que a proposta do Sínodo, de convocar um Sínodo para a Amazônia, ela tinha que ser agora, não tinha como esperar mais ou ignorar isso. Até porque o Papa Francisco ele olha muito para a questão dos povos latino-americanos, né? Ele é argentino, mas ele sempre teve um cuidado com a questão do meio ambiente. E eu acho que a Laudato Si já veio meio que com o sentimento de precisamos cuidar da casa comum, e aí tipo, foi o pontapé inicial para vir o Sínodo da Amazônia. Acho que o Sínodo da Amazônia é fundamental pelo o momento que nós vivemos em que o planeta pede, né, salve-me, não consigo mais suportar. E
A igreja tem esse papel de profético, a questão de defender não só as pessoas, mas a criação de Deus, né? O que é o... Sem o meio ambiente, a gente não sobrevive. Sem a floresta amazônica, a gente não sobrevive. Então, acho que o sínodo chegou no momento certo para a gente discutir não só a questão da igreja, a questão da evangelização, mas a questão do meio ambiente, a questão da exploração dos povos, a questão dos indígenas, dos ribeirinhos, que é um povo que grita, mas as pessoas não querem ouvir. As pessoas acham que, só porque eu moro aqui em São Paulo não tem nada a ver com a floresta amazônica. Mas tem. A mudança do clima em todo o planeta tem a ver com a floresta amazônica e todas as outras situações. Então, acho que a igreja tem que se envolver, tem que estar no meio disso. Bom, eu acho que o jovem tem que deixar de ser aquela figura do... vocês são o futuro. O jovem hoje em dia tem que ser o presente. O jovem, ele tem que colocar na cabeça dele que não tem mais tempo. Então, essa questão do meio ambiente, do sínodo da Amazônia, é fundamental para a gente acordar, e principalmente o jovem, colocar em prática tudo que ele já aprendeu e que ele vem aprendendo e falar, olha, eu estou aqui e eu quero mudar, porque o jovem é a mudança. E eu acho que cada jovem tem que ser a mudança na própria realidade, porque o pouquinho que você faz em casa, de, sei lá, colocar, em vez de você jogar o óleo no ralo, você coloca num pote para reciclar, já muda algo, já faz algo diferente. Então, planta uma árvore, algo do tipo, já muda muito, já ajuda muito. Então, acho que o jovem tem que colocar a mão na massa hoje e falar, olha, eu não sou o futuro, eu sou o presente e eu quero salvar o meu futuro. Acho que é isso.